Dope shit like that, Joe. Oh, hi. Welcome back, kids. Follow your dreams. Yeah. Wanna get a mansion, a jacuzzi, a theater to watch my movies, couple whips and lots of fancy things. The kids they call the Goonies. I see the future, crystal ball, mirror, mirror hanging on the wall. Who the fly white boy of the mall? Got your girlfriend screaming. Bem, este vai ser mais um vídeo sobre as perguntas que me fizeram no Instagram, naquela caixa de perguntas que eu pus. E esta foi como seus pensamentos moldam a sua realidade. Começando com o simples facto que esta frase é verdade. E é verdade, mas não é completa. E eu já vou explicar porquê. Mas os teus pensamentos moldam sim a tua realidade. Porque numa forma muito, muito real, muito para as pessoas que não acreditam tanto no lado mental e espiritual, numa forma muito real e muito simples, os teus pensamentos vão te levar a certas ações e essas ações depois definem a tua realidade. Então, de uma forma muito simples, é assim que as coisas acontecem. De uma forma mais profunda, para quem já estudou mais sobre isso e está aberto a entender melhor como realmente funcionam essas coisas, eu vou também explicar isso, porque os teus pensamentos, especialmente, e aí é que está, que não são só os pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções, têm certas vibrações, frequências. E eu sei que isto parece treta, eu não acreditava nisto, mas a verdade é que todas essas pessoas que falam sobre isso são as bem-sucedidas. Tu não vês gajos infelizes, gajos a falar mal dos outros, gajos sem a vida que querem a falar deste tipo de coisas. As pessoas que falam sobre estas coisas, especialmente os homens, que ainda é mais raro, são sempre os que já têm tudo o que querem. São sempre esses que falam na lei da atração, em como manifestar. Tudo isso são sempre as pessoas bem-sucedidas e são sempre as pessoas que não são bem-sucedidas que o julgam, que gozam com eles, que dizem que isso é tudo treta. E obviamente eu também achava que era treta. E obviamente essas pessoas bem-sucedidas também achavam que era treta. Mas quando tu começas a estudar sobre isso, a ler sobre isso e a experimentar, a experienciar isso na tua vida, tu vês que é verdade. E é difícil depois não poderes falar sobre isso com outras pessoas porque elas não vão entender, tal como tu não entendias há um tempo. Mas está tudo bem, toda a gente tem mas está tudo bem, toda a gente tem o seu tempo. Algumas pessoas vão morrer sem nunca perceber como as coisas realmente funcionam, outras pessoas vão perceber mais tarde, outras pessoas estão prontas para perceber agora. Tu não podes forçar ninguém a perceber nada. Se tu queres falar sobre este tipo de coisas com alguém, tu podes tentar fazê-lo, mas se essa pessoa recusar e não perceber e não entender e julgar-te, tu tens que a deixar estar. Porque nem toda a gente vai acordar, nem toda a gente vai perceber como as coisas realmente funcionam. E os teus pensamentos, as tuas emoções têm vibrações, e essas vibrações vão se tornar em frequências, e essa frequência vai se tornar a tua realidade. Porquê? Porque nós somos seres de energia, nós temos um campo eletromagnético à nossa volta, e aquilo em que tu pensas e sentes, especialmente, vai afetar, vai gerar ondas que afetam esse campo magnético. E isso vai influenciar a tua vida, isso vai influenciar os acontecimentos que te acontecem. Porque é que acho que há certas pessoas que parece que têm tanta sorte? Porque elas acreditam que têm sorte, porque elas pensam em situações sortudas. E depois o que é que essa crença vai fazer? Vai fazer com que isso se materialize nesta realidade. E isso vai fazer com que elas depois vejam essa sorte nesta realidade, o que vai fazer com que acreditem ainda mais que têm sorte, o que vai fazer com que se sintam ainda mais sortudas, o que vai gerar este loop positivo, esta espiral positiva, que as vai fazer continuar a ter sorte. Enquanto se tu acreditas, se essas pessoas acreditam que têm azar, se tu acreditas que tens azar, tu vais ter emoções relacionadas com esse pensamento, com essa ideia, com essa crença, e isso depois vai sair para o mundo, porque nós somos energia, e tu vais gerar essa energia para o mundo, e tudo são átomos, tudo é energia, tudo está ligado. Então, depois, essa vai ser a energia que o mundo te vai dar a ti também, essas vão ser as coisas que vão acontecer a ti também, vão ser coisas que te vão fazer acreditar ainda mais que tu tens azar, vão ser coisas azaradas, e depois isso vai formar o loop negativo. Então tu podes escolher em qual das espirais tu entras, tu queres entrar, apenas por aquilo em que tu pensas, por aquilo em que tu sentes e por aquilo em que tu acreditas. E as emoções são a maior forma de manifestação. Porquê? Porque as emoções viram vibrações, as vibrações viram frequências, e todas as frequências devem e vão tornar-se numa realidade. E porquê que as emoções viram vibrações? Porque o que é uma emoção? É energia em movimento. Ou seja, essa energia em movimento vai formar a vibração. A vibração vai formar a frequência vai formar a tua realidade, à tua volta. Então, não há nenhuma, isto é fora do ponto, mas não há nenhuma forma correta de viver no universo ou de fazer as coisas ou do que quer que seja.
a única forma correta é aquela que tu acreditas. A única forma em que as coisas acontecem é a forma em que tu acreditas, porque aquilo que tu acreditas vai ser o que vai acontecer, aquilo que tu sentes vai ser o que vai acontecer na tua realidade. Então, há um mundo, mas há 8 bilhões de realidades, porque cada pessoa vive na sua realidade baseada nas suas crenças, e todos temos crenças diferentes, baseado nas nossas experiências, na programação que nos foi feita desde que nascemos. Então não há nenhuma realidade neste mundo, além daquilo em que tu acreditas ser verdade. Então, se tu acreditas que tudo o que eu estou a dizer é mentira e que as coisas acontecem ao acaso e que tu não tens nenhum poder sobre isso e que pensares de forma negativa não vai mudar nada, então é assim que vai ser. Mas depois as coisas mais vão acontecer e tu vais achar que não tens controle sobre isso. Então vão continuar a acontecer. Ou tu vais achar que és exagerado. Então vais continuar a ser. Porque aquilo em que tu acreditas é o único fator decisivo nisso. E mais uma vez, como eu estou farto de dizer em todos os vídeos, tu não precisas de acreditar em mim. Apenas experimenta. Experimenta mudar a forma como acreditas, mudar a forma como vês as coisas, mudar a forma como pensas, mudar aquilo a que tu dás a tua energia, os teus sentimentos, o que é que tu sentes em relação a certas coisas. Para de sentir que és azarado, começa a sentir que tu és sortudo, visualiza situações sortudas em ti, na tua vida, no teu presente, no teu futuro, e experimenta para ver se não vais começar a sentir-te mais sortudo e não vais começar a ser mais sortudo, não vão começar a acontecer coisas neste mundo que te vão ainda reforçar mais esse sentimento. Experimenta, não precisas acreditar em mim. Mais uma vez, eu digo, não acredites em nada do que eu te digo, apenas experimenta na tua vida. Eu- Este é o exemplo que eu tenho dado, mas é o melhor que eu posso dar. Eu estou em Bali, é dia 9 de março de 2024. 2024. É dia 9 de março de 2025. Há um ano eu estava na escola. Há 6 meses eu estava completamente perdido. Eu sabia o que queria fazer, mas não fazia a mínima ideia de como chegar lá. Eu sabia que queria vir para cá, eu não sabia quando, não sabia como. Há 3 meses eu mandei um áudio a uma amiga a dizer que eu, no próximo ano, em 2026 ou 2027 no máximo, eu queria vir para aqui. 3 meses depois eu estou aqui. Tu achas que foi. Como é que tu achas que isto aconteceu? Sim, tu podes pôr os passos exatos de como aconteceu nesta realidade, as ações que foram tomadas. Mas sem eu acreditar que era possível, sem eu sentir que era possível, sem eu sentir que já estava aqui, sem eu pensar nisso, não ia ser possível. Sem eu achar que sou a pessoa mais sortuda do mundo, eu não ia estar aqui. Se eu, achar que tudo, se eu não achasse que tudo acontece por uma razão, eu não ia estar aqui. Se eu achasse que sou uma pessoa azarada que nunca consegue o que quer, ou que demora, ou que precisa de trabalhar demasiado para ter isso, e que se parar de trabalhar não vai conseguir o que quer, eu não ia estar aqui. Eu estou aqui porque eu percebi e porque eu estudei. Tu não fazes ideia do quanto eu estudei. Eu tenho aqui um livro ao meu lado, tu não consegues ver o título. Eu um dia vou falar sobre ele quando eu acabar de ler. É o melhor livro que eu já li. Eu ainda nem sei páginas dele li. As únicas pessoas que eu ouvi. Isto é um livro de 70 euros. Foi o livro mais caro que eu já comprei. Eu nunca vi um livro tão caro e tão pouco disponível. Eu, eu digo-te, eu vou-te falar sobre este livro e a única coisa que eu te peço é que tu o leias, porque nem tudo o que eu estou a falar está neste livro, mas o que este livro fala e a forma como este livro te vai abrir os olhos é algo incrível. E, como eu estava a dizer, as únicas pessoas que eu ouvi falar deste livro são as que eu mais respeito em termos de... as que mais me ensinaram em termos de como controlar a nossa vida. Então, eu acho que é mesmo um, o melhor livro que eu já li e que alguma vez vou ler, provavelmente. E eu um dia vou falar sobre ele, mas ainda não acabei de o ler. Então não vou para já. Mas o ponto é, tudo o que tu pensas, tudo o que tu sentes, o que tu acreditas é o que vai criar a tua realidade. Eu nem vou acrescentar nada mais a este vídeo, apenas que isso, a tua perspectiva, no fundo, porque isso é tudo a tua perspectiva, é o que importa, é tudo o que importa para criares a tua realidade. Se tu acreditas que tu tens sorte, tu vais ter sorte. Se tu acreditas e sentes que tens azar, tu vais ter azar. Se tu acreditas que oportunidades vão aparecer e tu vais conseguir agarrá-las, oportunidades vão aparecer. Se tu acreditas que tudo acontece por um motivo, tudo vai acontecer por um motivo e tu não vais deixar que as coisas más que acontecem te deixem triste, o que vai fazer com que mais coisas más aconteçam depois, porque é isso em que tu acreditas, é isso que tu estás a sentir, é isso que tu estás a transmitir para o universo. Por isso, tu só tens de perceber isto, só tens de perceber que os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas crenças e a tua perspectiva, que é o que tudo isso é, a forma como tu vês as coisas, é tudo o que importa. E para finalizar, mais uma vez, não acredites em mim, acredita na tua experiência e naquilo que tu experiencias, como? Experimentando. Experimenta fazer o que eu estou a dizer.
a tua vida não vai piorar se tu o fizeres. E se tu achares que não vai melhorar também, então experimenta. Experimenta e tens aí e vais ter a resposta. Mas se há algo curioso é que, como eu disse no início, todas as pessoas que gozam com este tipo de coisas como manifestação, lei da atração, como eu também fazia, obviamente, porque eu, eu nunca acreditei muito nesse tipo de coisas, mas quanto mais eu ouvia, quanto mais eu aprendia, quanto mais eu lia, mais parecia que eu não estava realmente a aprender, parecia que eu estava a descobrir coisas que eu já sabia, no fundo. Isso é uma sensação um bocado estranha, mas ao mesmo tempo, para mim, faz sentido que seja verdade, sendo que é isso que eu senti. Eu não senti que eu estava, me estavam a ensinar nada, eu senti que eu estava a descobrir algo que eu já sabia no fundo. Mas são sempre as pessoas que não têm aquilo que querem, que não são felizes, que falam mal desse tipo de coisas, tal como eu falava. E quando eu falava, adivinha, eu não tinha o que eu queria, eu não era feliz. Quando eu comecei a aprender, quando eu comecei a mudar, quando eu comecei a acreditar nisso e perceber realmente que é assim que as coisas funcionam e a testar isso, eu deixei de ser como era e a minha vida mudou para sempre. Por isso, não, não uso a minha palavra, não acredites em mim, apenas testa e depois vais ver.